No Saber Direito desta semana, você vai conhecer o funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que a lei diz sobre a relação médico e paciente. Entenda o que é e como se dá a judicialização da saúde e conheça os abusos e as violências obstétricas cometidas contra mulheres socialmente vulneráveis. As aulas são com o professor Fabrício Reis. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso curso de Introdução ao Direito da Saúde. Nós já passamos aqui uma longa jornada falando sobre vários aspectos, várias matérias, vários temas interessantes do direito da saúde. E a proposta aqui é fazer realmente uma introdução dos mais diversos temas, das mais diversas matérias, para que você possa se interessar, conhecer um pouquinho mais sobre essa área e, quem sabe, aí, a partir dessa introdução que eu estou dando para vocês aqui, já começar a nortear, começar a dar os primeiros passos para você poder aprofundar nos temas e nas demandas e nas questões ou que te interessarem ou que forem importantes para você. Meu nome é Fabrício Reis, sou advogado especializado em Direito da Saúde e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os meandros da judicialização no direito da saúde. Nós falamos da judicialização enquanto fenômeno, falamos um pouquinho de erro médico, de responsabilidade. Então vou falar para vocês aqui um pouquinho de como que funciona de fato a judicialização, tanto contra o plano de saúde, contra o SUS e também os procedimentos administrativos também junto à ANS. Então, pessoal, as principais ações contra os planos de saúde, eu vou trazer aqui uma listinha e comentar um pouquinho para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre essas particularidades e esses meandros. Então, eu trouxe aqui para vocês uma lista de 10 ações, com uma bônus, inclusive. Primeiro, a negativa de autorização para a realização de procedimentos indicados pelo médico. Essa é uma das ações realmente mais comuns quando se trata de judicialização contra plano de saúde. Essa questão da negativa, grande parte das vezes, a justificativa da negativa da operadora de plano de saúde é a questão do rol da ANS, né, que não consta no rol e, por isso, não teria a obrigatoriedade de cumprimento. Mas nós já conversamos um pouquinho sobre isso na aula passada, falando sobre a natureza do rol, que ele é um rol exemplificativo, e a cobertura mínima. Então, que é uma das ações mais comuns. Ressarcir procedimentos, exames, próteses e materiais cirúrgicos. Essas ações de ressarcimento também são ações bastante comuns. As operadoras normalmente colocam um pouco de dificuldade para esse tipo de ressarcimento, alegam questão de rol da ANS, alega falta de previsão contratual, etc. O aumento excessivo de mensalidades. Essa aqui realmente é uma questão bem interessante, bem importante para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão da atualização da mensalidade das operadoras. Então, nós temos aqui dois tipos de atualização das mensalidades do plano de saúde, que é do aniversário e também a questão da sinistralidade. Então, dependendo da natureza do seu plano, a ANS coloca ou não alguns tipos de limites, de limitadores. Contudo, a maioria dos planos que são coletivos empresariais acabam não tendo uma limitação muito clara de como que se dá a atualização dessa mensalidade. E isso realmente enseja algumas discussões, pois acontece de algumas atualizações, em alguns aumentos abusivos que devem ser discutidos no judiciário e muitas vezes o critério para se identificar se um aumento é abusivo ou não é muito mais uma questão realmente de bom senso, de análise do mercado, etc. Então são ações bem interessantes para se discutir no judiciário. Então temos o cancelamento inesperado da apólice e vou acrescentar aqui também já junto a expulsão de idosos do plano. Então, um cancelamento inadvertido do plano, a exclusão de um beneficiário sem uma breve notificação é ilegal, não pode acontecer. Inclusive, se o beneficiário ele está inadimplente por muito tempo, há mais de 60, 90 dias, o plano, antes de excluí-lo, tem que fazer uma notificação por escrito. Então, esse cancelamento inadvertido e a exclusão de um beneficiário são ilícitos, né? Inclusive a questão da expulsão do idoso é um fato importante de chamarmos aqui a atenção, porque o idoso ele não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Então os idosos eles não podem ter essa exclusão discriminatória da operadora, né, do contrato de plano de saúde.
Então, continuando aqui, temos o descredenciamento de hospitais. Quando o plano de saúde ele descredencia um hospital, uma clínica, do seu quadro ali de conveniados, esse plano ele tem que oferecer uma substituição, uma outra opção que seja de mesma qualidade, de mesma capacidade técnica ou melhor ou maior. Então, um descredenciamento sem o oferecimento de uma oportunidade, de uma substituta, uma oportunidade do beneficiário de se consultar em outro lugar, pode também ser discutido judicialmente, inclusive para questões de reembolso. A negativa de cirurgias bariátricas e outros procedimentos estéticos obrigatórios. Então, questões bariátricas e procedimentos estéticos. Normalmente, quando o procedimento é estético, o plano já coloca um pouco de dificuldade para a liberação, porque se trata de questões estéticas, justamente. Mas temos que lembrar que nem todo procedimento estético ele é puramente uma questão de vaidade, uma questão de vontade pessoal do paciente. Nós temos algumas cirurgias estéticas, por exemplo, uma cirurgia de remoção de pele após uma bariátrica. É uma cirurgia estética, mas ela tem um fim muito específico, é uma complementação de um primeiro procedimento. Então tem essa discussão judicialmente. Vamos lá. Negativa de parto de emergência. Não só de parto, na verdade, mas a emergência e urgência o plano tem que cobrir. Então a negativa de parto em emergência realmente é um problema, uma vez que a carência de parto em plano de saúde normalmente é bem alta. Então, situações de urgência e emergência, independente do procedimento, a carência é só de 24 horas. Então, dá para se discutir. A prestação de home care também é um fato muito polêmico, é uma questão muito controversa, porque o home care é um complemento de um tratamento já em andamento e tem uma importância muito grande. Nós vemos sentindo cada vez mais que o discurso da deshospitalização vem ganhando força e da sua importância. Porque quando se tira o paciente do hospital, do ambiente hospitalar, para fazer um tratamento que pode ser realizado da sua residência, isso traz diversos benefícios para o paciente, inclusive o expõe a menos riscos, né? O risco de infecção, o risco de contágio de doenças e até mesmo a questão de dignidade mesmo, né? Da convivência com parentes, estar num ambiente mais acolhedor, um ambiente familiar que é a sua própria casa. E por fim, que é a bônus, que é um tipo de ação também muito importante, que é a negativa e a limitação de número de sessões e de terapias. Isso também realmente é o tipo de ação muito comum, em especial para pacientes autistas, pacientes com síndrome de Down, pacientes de doenças raras. O plano de saúde não pode limitar o número de sessões, porque o entendimento é que não cabe à operadora determinar qual é o melhor tratamento, qual é o melhor procedimento para aquele paciente. E sim, o médico que o acompanha, o profissional responsável pelo tratamento. Então, questões que envolvem limitação de sessões também são um tipo bastante comum de ações contra o plano de saúde no judiciário. Além dessas ações, que são as ações mais comuns, eu gostaria de citar para vocês também aqui alguns princípios que norteiam bastante as ações que envolvem plano de saúde. Então, nós chegamos a falar, então, sobre como que se dá a judicialização, qual que é o contexto, e agora entrando nesses pormenores. Então, nós temos aqui vários princípios, tanto do direito civil quanto do direito do consumidor, que vão basilar, que vão ajudar como base, como sustentação para esse tipo de ação. Então, nós temos primeiro, e o mais importante, seria o princípio da hipossuficiência. Primeiro, porque uma vez se trata de consumidor, né? Ações contra o plano de saúde se aplica o CDC, salvo em casos de planos de autogestão, como diz a súmula 608 do STF. Então, além dessa hipossuficiência do Código do Consumidor, o paciente normalmente está numa situação de vulnerabilidade, de desigualdade. Então, o direito civil também, ele ampara o paciente nessa desigualdade, inclusive na distribuição dinâmica do ônus da prova, que a gente vai falar mais um pouquinho mais à frente. Então, temos também o princípio da boa-fé, que rege praticamente, né, rege todas as ações, que é esse standard de comportamento moral e ético dentro da relação jurisdicional. Bom, a questão da inversão do ônus da prova. O paciente ele vai estar normalmente amparado pelo CDC, mas como eu falei, em ações que envolvem planos de autogestão, não se aplica o CDC. Mas ainda assim é possível se
se questionar, se requerer essa inversão do ônus da prova. Então, o princípio da inversão do ônus da prova, que é um princípio também muito importante, pois o paciente normalmente ele vai estar coberto, ele vai estar amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas mesmo que não seja o caso, nas hipóteses de ação contra um plano de autogestão, ainda assim é possível se questionar essa questão do ônus da prova, porque nosso Código de Processo Civil ele detém um instrumento muito importante que é a distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, a gente pode argumentar essa questão da vulnerabilidade do paciente, da sua hipossuficiência, mesmo não estando abarcado pelo Código de Defesa do Consumidor, para essa redistribuição do ônus da prova. Então, dá para a gente também abarcar também essa vulnerabilidade do paciente nesses casos. Além desses princípios, quase todos aqui norteados pelo Código de Defesa do Consumidor, nós também temos alguns argumentos e alguns outros princípios mais gerais que também ajudam a nortear também, inclusive basilar a sua dissertação, a sua confecção das suas petições. Primeiro, o princípio da equidade, né, que é esse permanente equilíbrio entre as partes, essa busca de um equilíbrio processual, né, tentando tirar esse desequilíbrio que se tem, principalmente econômico, de tecnologia, de conhecimento, de acesso a documentos. Realmente é uma questão de defesa do consumidor, defesa do vulnerável, também uma expressão da boa-fé processual. E nós temos também o princípio da transparência e também o princípio da função social do contrato, que acho que é um princípio muito importante, principalmente quando estamos tratando de ações contra planos de saúde. E esse princípio, ele diz mais ou menos o seguinte: o princípio da função social determina que os interesses individuais das partes do contrato sejam exercidos em conformidade com o interesse social, sempre que esses se apresentem. Não pode haver conflito entre eles, pois os interesses sociais são prevalecentes. Qualquer contrato repercute no ambiente social e ao promover peculiar e determinado ordenamento de conduta e ao aplicar o tráfico jurídico. Então, nós temos aqui vários princípios também que podem nortear, que podem ajudar um pouco na sua atuação, no entendimento da judicialização contra planos de saúde. Vocês viram aqui que a maioria das ações, as mais comuns, são sempre relacionadas justamente ao acesso do paciente ao tratamento, ao medicamento, o acesso do paciente ao contrato, né, como, por exemplo, a questão da exclusão inadvertida. Então, tudo isso sempre reverte nessa questão do direito do paciente ter acesso à saúde. E quando nós tratamos do SUS, as ações aqui mais comuns quando se trata do SUS, eu elenquei apenas duas, que são os fornecimentos de medicamento de alto custo e as liminares para internação de UTI. Que são as ações que são bastante comuns quando se trata, claro que temos outras também, mas quando se trata de SUS, elas são as mais importantes. Primeiro, porque essa ação de fornecimento de medicamentos de alto custo, como falei nas outras aulas, o direito da saúde é um direito constitucional, ele é um direito fundamental. E o Estado ele tem que cumprir, né, ele tem como dever cumprir esse direito tutelado. Então, questões de medicamento de alto custo são ações muito comuns, em especial para doenças com alguns tipos de cânceres, alguns tipos de doença rara, que muitas vezes a medicação é de um valor tão abrupto que não se dá para se custear aquele tipo de tratamento. Então, tem que se recorrer à justiça, infelizmente, para se ter acesso a esse direito. O argumento que se usam, né, que é muito comum, eu comentei na aula passada também sobre a judicialização, que cumprir uma liminar de um medicamento de alto custo impactaria de sobremaneira no orçamento do SUS e por conta disso deixariam diversos pacientes desassistidos, na verdade não se sustenta. O que a gente vê, na verdade, é que muitas vezes é uma questão mesmo de gestão e que quando o SUS, quando o gestor público ele está disposto para fazer uma compra, adquirir medicamentos de alto custo, principalmente na cobertura não apenas de decisões liminares, mas sim num cumprimento da integralidade, da universalidade do SUS, é possível com gestão encontrar formas de mitigar valores, de encontrar outras formas também que não seja tão oneroso ao erário público. Também a gente tem que lembrar que certos medicamentos, apesar de um valor altíssimo, quando se pensa a longo prazo ou comparado às suas alternativas, acaba sendo muito mais vantajoso. Esse é o exemplo, por exemplo, de pacientes com AME. Quando se trata de AME,
O medicamento que é ofertado pelo SUS é o Spinraza. Esse é um medicamento que ele custa R$300 mil por aplicação e o paciente ele precisa aplicar essa medicação 2 vezes ao ano durante toda a vida do paciente. Então nós temos que fazer realmente uma projeção da sobrevida do paciente, a quantidade de aplicações e o valor. E nós temos a alternativa, que é o medicamento Zolgensma, que é um medicamento que, ao contrário do Spinraza, ele cura a AME. Lembrando, pessoal, que a AME, para quem não sabe, é uma doença raríssima e é uma das doenças de maior mortalidade infantil do mundo. É uma doença agressiva, degenerativa. Então, esse Zolgensma é o medicamento mais caro do mundo. Ele custa atualmente cerca de 16 milhões de reais. É uma cifra que, a princípio, pode causar um espanto, pode assustar realmente por um valor tão grande. Contudo, quando a gente pensa a longo prazo, acaba que o Zolgensma é um procedimento, né, é um medicamento muito mais vantajoso para o erário, porque na primeira aplicação já cura, né, não fica anos e anos fazendo aplicação reiterada de um medicamento que, além de não curar, custa R$300 mil por dose. Além disso, também nós temos aqui uma questão é um medicamento que de fato cura a doença. Então, é qualidade de vida, é dignidade, é uma melhora do bem-estar daquele paciente. Então, nós não podemos pensar também só do ponto de vista econômico e financeiro, como eu comentei. Nós temos que pensar a saúde como uma forma mais ampla e mais integrativa. Dentro desse contexto de judicialização contra plano de saúde, eu gostaria de comentar também um pouquinho, bem por cima, sobre as questões da petição inicial, quais são os fatos importantes, questões importantes, documentos importantes. Então, eu queria levantar para vocês aqui, principalmente, os documentos instrutórios, que são muito importantes e essenciais para esse tipo de ação. Então, claro, nós temos aquela documentação padrão, né, que é CPF, RG, comprovante de residência. A carteirinha do plano é um documento que é importantíssimo de se ter nesse tipo de ação, assim como o comprovante das 3 últimas parcelas de quitação do plano também. Então, quando partimos para a documentação mais específica, além da carteirinha do plano e essa demonstração de quitação dos últimos 3 meses, para mostrar que o plano está em dia, nós temos aí a apresentação de relatórios e laudos médicos e laudos profissionais que vão atestar, que vão demonstrar qual que é a gravidade daquela doença, quais são os procedimentos, os tratamentos necessários, quantidade, etc. Então, o laudo médico, um relatório, dependendo do tratamento, o prontuário do paciente são o coração de qualquer ação que se discuta questões de saúde. É importante que no laudo ele traga uma série de informações muito precisas e importantes, justamente para ajudar o juiz no seu convencimento e também no entendimento da gravidade daquela doença e da necessidade daquele procedimento, né? Em especial quando se trata do SUS, de um medicamento de alto custo, por exemplo. Tem que ficar muito claro essa necessidade e essa importância. Então, quais são as informações que não podem faltar num bom relatório médico, num bom laudo médico? A história clínica do paciente, medicamentos já utilizados e a necessidade de um procedimento indicado. Então, deixar muito claro por que o tratamento ou medicamento anterior não é tão eficaz quanto o novo, por que esse novo medicamento, o novo tratamento é mais eficaz e é melhor, não apenas do ponto de vista clínico, mas também financeiro. A justificativa sobre a imprescindibilidade desse medicamento ou tratamento, como que a falta de acesso a esse tratamento ou medicamento pode impactar negativamente, tanto na evolução do paciente, na progressão da doença e na sua qualidade de vida. A indicação de estudos científicos, até para reforçar e para confirmar que aquela prescrição está de acordo com a cientificidade, com a boa prática, com a literatura da medicina. Bom, e aí você entrou com essa ação, seja contra o plano de saúde, seja contra o SUS, e você teve a liminar. Então, nós temos o cumprimento voluntário, que seria, então, vai ensejar no depósito judicial ou no fornecimento ou na cobertura daquele tratamento, daquele medicamento que se pede. Ou temos o não cumprimento da liminar, que aí vai ensejar em algumas ações que o advogado deve tomar. Primeiro, o pedido de aplicação e majoração de multa. Também temos a questão do pedido de bloqueio judicial, que é possível, inclusive, pedir esse bloqueio e sequestro de ações contra o SUS, no caso de um reiterado descumprimento de decisões liminares. A prisão do responsável pelo crime de desobediência, que é desobedecer uma ordem legal de funcionário público.
No caso da liminar ser indeferida, então nós devemos seguir para o agravo de instrumento, sempre, claro, pedindo o efeito suspensivo para se tentar o cumprimento enquanto se discute também essa questão. A questão e a possibilidade do sequestro de verbas públicas também é uma realidade quando se trata de judicialização contra o SUS. Apesar de ser algo relativamente antigo, não é uma prática tão comum e tão conhecida assim. Então, há essa possibilidade desse pedido de sequestro de verbas públicas no caso de um não cumprimento de uma decisão liminar, em especial de fornecimento de medicamentos de alto custo ou de tratamentos. Eu já chamo aqui a atenção para vocês que quando vocês demandarem contra o SUS, em uma ação de fornecimento de medicamentos de alto custo, por exemplo, principalmente naquelas ações que têm um caráter de urgência, é importantíssimo já fazer um pedido subsidiário, né, no caso de uma eventual decisão liminar a seu favor que não esteja sendo cumprido. Então, se você já faz o pedido subsidiário, já na petição inicial, já pedindo esse sequestro de verbas, na possibilidade de um não cumprimento da futura liminar, você já ganha um pouco de tempo e, às vezes, esse tempo que você ganha pode ser o diferencial entre a vida e a morte de um paciente. Essa questão de sequestro de verbas públicas já é um tema pacificado nos tribunais superiores, mas pode causar alguma dúvida para alguns colegas, pois entende-se que o bem público ele é impenhorável. Então, poderia o judiciário, de uma forma sem uma previsão legal, determinar esse bloqueio de verbas públicas? Então, o STJ ele já trata essa questão de uma forma muito pacífica e o entendimento é de que se trata de um conflito inconciliável. Então, por isso, o direito à saúde, o direito à vida, ele se sobrepõe à impenhorabilidade dos bens públicos. Então, o tribunal, inclusive, ele enfatiza reiteradamente que o direito fundamental à saúde prevalece também sobre os interesses financeiros da Fazenda. Mais uma vez, a gente reforça aqui a importância do entendimento da saúde de uma forma mais ampla e não limitando-a, né, esse entendimento apenas a questões econômico e financeira. O STJ muito bem reforça esse entendimento com esse tipo de decisão. Então, a omissão ou a desídia desse ente estatal em face de uma determinação judicial pode resultar numa grave lesão à saúde e até mesmo em risco de morte de paciente. Por isso que se torna tão importante essa possibilidade do sequestro de verbas. Mas fica atento que para se efetivar essa tutela, é preciso que o resultado prático ele seja equivalente ao que se obteria caso a prestação ela fosse prontamente cumprida. Então, como é que isso vai se dar na prática? Então, nós temos uma decisão liminar, por exemplo, que determina que o SUS cubra um medicamento de alto custo e esse medicamento não é ofertado pela farmácia de alto custo regional. Então, esse paciente irá requerer judicialmente o sequestro de verbas públicas e, para isso, ele vai apresentar 3 orçamentos do medicamento para poder dar uma média de mercado para o juiz, né, para que ele possa decidir e fazer o sequestro dessas verbas. É importante, pessoal, que o valor a ser sequestrado tem que ser exatamente o valor que será pago pelo medicamento. Não pode sobrar nada. E outra coisa, esse valor que é sequestrado, ele só pode ser usado exclusivamente para a compra exclusiva daquele medicamento. Então, caso o paciente peça um sequestro de verbas para o custeio de um medicamento específico e acaba usando esse valor sequestrado, penhorado, para outros fins, mesmo que seja para o tratamento da mesma doença, ainda assim pode ocorrer ilícito e pode ensejar, inclusive, na necessidade de devolução desse valor. Então, superando essa parte judicial, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre a atuação administrativa junto à ANS. Normalmente, nós, enquanto brasileiros, nós olhamos com um pouco de desconfiança, um pouco de descrença para as agências reguladoras, mas fato é que elas funcionam, principalmente os seus canais de denúncia e as suas ouvidorias, e a ANS não é diferente. Então, os seus canais de reclamação, de ouvidoria, são canais importantes e efetivos, que inclusive podem ser uma forma de se evitar uma judicialização e também uma resolução rápida de um problema, de uma necessidade de um paciente contra um plano de saúde, uma operadora de plano de saúde. E uma das formas que a ANS tem de resolução de conflito muito eficiente e muito rápida é justamente a NIP. A NIP ela é um sistema online de registro de queixas. Então, ela traz um pouco mais de agilidade na resolução de conflitos relacionados
principalmente a liberação de procedimentos. Muitas vezes, após a abertura da NIP, as operadoras acabam liberando e resolvendo a situação em até 24 horas. Então, não há necessidade de se judicializar. Você consegue resolver uma situação, um problema, já com muita mais celeridade, muita mais eficiência e até mesmo economia. Por que as operadoras de plano de saúde acabam agindo tão rápido, né, tão eficientemente quando se trata de uma questão de NIP? Porque uma NIP não respondida ou não cumprida devidamente pode acabar ensejando num processo administrativo contra essa operadora, pode causar uma série de consequências negativas para a operadora administrativas e também a estipulação de multa, que pode ser uma multa pecuniária e também uma multa diária. Então, para a operadora, uma NIP não cumprida ou mal cumprida ou negligenciada pode causar realmente uma consequência muito negativa até mesmo para o funcionamento daquele plano, que poderia se ver ali obrigado a uma intervenção da ANS. A NIP ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser a NIP assistencial e a NIP não assistencial. A NIP assistencial ela está associada a umas reclamações de restrição de cobertura de procedimentos, como a recusa em realizar um exame do beneficiário, por exemplo. O seu prazo de resposta é de até 5 dias. E a NIP não assistencial é a notificação que não está relacionada necessariamente à cobertura do plano de saúde, como alguma intercorrência durante o atendimento na rede credenciada. A operadora pode responder essa NIP em até 10 dias. Como eu falei, a NIP ela tem essa importância justamente por ter celeridade e por ter muita eficiência na sua resolução. Isso aqui ajuda bastante na questão de judicialização e também na resolução de conflitos que muitas vezes, como eu falei na aula passada, muitas questões que são levadas ao judiciário poderiam ser resolvidas de uma forma muito mais eficiente, administrativa, com um tapinha nas costas e um pedido de desculpa, né? Então a NIP ela realmente traz essa realidade e ajuda bastante o beneficiário, porque realmente impõe uma série de restrições às operadoras de plano de saúde e ajuda na efetivação do direito do paciente de acesso à saúde. Então, recapitulando, quando nós estivermos numa situação de judicialização, seja contra o SUS, seja contra o operador de saúde, nós temos que tomar todo esse cuidado de trazer essa documentação importante, necessária e as informações corretas para o juízo. Então, como cheguei a comentar, nós temos o relatório médico detalhado para trazer todo o histórico clínico do paciente, a necessidade do novo medicamento ou da nova terapia, do novo tratamento, a indicação desses estudos científicos para demonstrar de fato a forma cabal como que essa prescrição médica está de acordo com a cientificidade, com a literatura mais recente da medicina. Então, podemos trazer também, quando se trata de medicamento, uma prescrição médica, no caso, uma receita médica. Essa prescrição vai ter que trazer qual o nome da medicação, qual é a dosagem, o tempo de uso, por quanto tempo, tem que trazer o máximo de informações possíveis, porque isso vai basilar, inclusive, em possibilidade, em sendo necessário, uma penhora, um sequestro de verbas. É importante que se tenha esse período de uso, de dosagem, de quantidade, muito preciso para fazer esse sequestro, né, essa penhora dos valores exatos para o seu uso. Quando se trata de terapias também, é importante que a gente mostre a importância de a quantidade semanal, quantas sessões por semana, por quanto tempo também, e deixar sempre essa informação muito clara para o juízo, né? Todas as informações têm que mostrar todo o quadro geral, todas as particularidades de cada caso. O comprovante da negativa de tratamento ou medicamento, quando se trata de um plano de saúde, ela tem que ser preferencialmente por escrito, né? É claro que nós podemos usar também protocolos, os protocolos de telefone, mas estando por escrito, em especial por e-mail, já facilita porque já vai estar toda a informação da negativa ali. No caso do SUS, nós nem sempre temos essa possibilidade da negativa por escrito, muito especial para os medicamentos de alto custo. Então, o que pode substituir? Fazer uma recomendação, fazer uma comunicação para o Ministério da Saúde requerendo o custeio desse medicamento. E no caso, o Ministério da Saúde ou irá negar ou se mantendo omisso, essa omissão entende-se também
como uma forma de negativa. Então, demonstrando para o juiz que o paciente entrou em contato com o Ministério da Saúde requerendo o custeio daquele medicamento de alto custo e não teve resposta, então supre essa necessidade da negativa. Então, se dá para se considerar que o Ministério da Saúde se negou para poder dar continuidade e tutelar esse direito. Outros dados importantes aqui são, como eu falei, os artigos científicos para demonstrarem como que a ciência, como que o entendimento da literatura está em consonância com aquela prescrição médica, com aquela necessidade daquele paciente, e também notas técnicas, né? E também demais exames, como exames de sangue, exames de imagem, tudo que demonstre todas as informações que estão contidas ali naquele relatório, naquele laudo médico. Lembrando que as ações que envolvem saúde, elas são passíveis Vamos lá. Eu me desconcentrei um pouquinho, mas vai sair. Lembrando que as ações de saúde, elas estão sim passíveis de perícia. Então, em caso da necessidade de uma perícia, quanto mais documentação o paciente tiver, melhor para o paciente, porque vai demonstrar ali a sua necessidade, o seu caso prático, o seu caso específico. E outro ponto específico também é a juntada do prontuário médico. Cheguei a comentar na aula passada da importância do prontuário e como que o prontuário ele é o coração de uma ação de saúde. Lembrando que o prontuário é um documento do paciente, pertence ao paciente e cabe ao responsável técnico, profissional, seja o médico, seja o profissional de saúde, seja um hospital ou clínica, apenas a guarda daquele documento. Eles são os depositários. Então, o paciente, inclusive, ele pode e deve ter acesso ao seu prontuário a qualquer modo, qualquer tempo, independente de justificativa. E o acesso e a juntada desse prontuário em uma ação judicial vai demonstrar ali toda a história clínica, todo o desenvolvimento do tratamento, da condição de saúde daquele paciente e como que aquilo vai se coadunar junto com os relatórios e laudos médicos. Ainda mais, trazendo mais algumas informações, uns parênteses sobre o prontuário, quando o paciente pede o acesso ao prontuário, pede uma cópia, ele vai ter acesso a tão somente isso, a cópia do prontuário e não ao acesso ao prontuário original. Até porque, como eu falei, é dever do profissional de saúde responsável pela clínica, pelo hospital, a guarda desse documento. Caso o paciente ele queira a retirada do original, talvez para levar para um outro médico, para uma outra clínica e tal, ele deve registrar isso, né, de uma forma escrita e expressa, reconhecendo ali a responsabilidade pela retirada daquele material, daqueles documentos. Também é importante que o paciente, ao ter acesso ao seu prontuário, fique atento a eventuais rasuras, documento faltando, folha arrancada, coisas que são colocadas em locais inadequados, né? Então, o prontuário ele tem uma certa forma de ser preenchido, quanto mais limpo, quanto mais visual, quanto mais bem escrito, melhor para facilitar o entendimento, não apenas do profissional que está atendendo, mas também do paciente, caso precise, eventualmente do juiz, caso precise de uma judicialização. Então, ficar atento na sequência lógica dos documentos, se está faltando algum documento, se foi inserido algo a mais, se foi retirado, se tem rasura, etc., para se confirmar a lisura desse documento. É raro, né, muito raro de se acontecer, mas acontece. E em caso tanto da negativa do oferecimento da cópia do prontuário médico para o paciente, assim como eventual documento faltando, rasuras, qualquer coisa ali que esteja inadvertidamente colocada no prontuário, alguma coisa que fuja da sua normalidade ali, do que deveria estar, aí o paciente ele pode recorrer ao CRM local para poder fazer a denúncia para que seja apurado esse tipo de conduta. Então, você está instruindo a sua ação para um pedido de tratamento de alto custo, um tratamento diferenciado, uma medicação de alto custo. Então, você juntou todos esses documentos, laudos médicos, relatórios, falando todo o histórico do paciente, juntou também um prontuário para poder fazer toda essa sequência lógica, a demonstração de toda a história clínica do paciente. E mais um ponto importante que, se você tem que ficar atento e deve se fazer também, é a contratação de um assistente técnico, para que ele possa fazer toda essa análise, de toda essa documentação, principalmente se for um prontuário de muito farto, muito grande, e ele fazer
essa análise e esse resumo, né, técnico, claro, de toda essa documentação para facilitar justamente o entendimento do juiz. Como eu falei, as ações de saúde, elas estão passíveis sim de perícia, então você pode já antecipar, de certa forma, esse parecer técnico desse assistente técnico para você já poupar um pouco de tempo, já facilitar o entendimento e deixar o processo ali já mais organizado, mais limpo, com mais informações mais acessíveis para o convencimento do juiz. Porque muitas vezes, gente, o prontuário de um paciente, ele é muito grande, tem muito documento e principalmente muita documentação técnica, muita documentação que precisa de um conhecimento técnico específico. Então, esse pré-relatório, que não substitui, claro, o relatório lá do médico, que irá falar da condição clínica do paciente, esse relatório vai falar de uma análise da documentação juntada ao processo, pode ser o grande diferencial para ajudar nesse entendimento, para ajudar na explicação de toda a relação, de todo o tratamento, de toda a história clínica do paciente. Isso você já ganha tempo, já deixa o seu processo muito mais efetivo, muito mais bem instruído. Então, pessoal, falando tanta coisa assim técnica, tanta informação, às vezes pode ficar um pouco complexo de se entender como é que funciona na prática mesmo. Então, vou trazer para vocês aqui uns exemplos práticos de como que foram alguns processos que eu já atuei particularmente. Então, eu tinha um caso, por exemplo, de uma mãe com um filho com uma doença raríssima e que precisava de um medicamento, que nem chegava a ser um medicamento de alto custo, mas que não estava sendo oferecido pela rede pública. Essa mãe era uma pessoa muito carente, ela não tinha acesso para poder comprar esse medicamento, apesar dele não ser de um valor exorbitante. Mas para aquela família, para aquele orçamento, ele realmente iria impactar consideravelmente na vida daquela família, ainda mais sendo uma mãe solo. Então nós entramos com a ação pedindo o custeio pelo SUS desse medicamento, que inclusive ele está na Rename, ele está no rol da ANS, não teria ali justificativas para não fazer o cumprimento do fornecimento desse medicamento. Nós tivemos a liminar prontamente deferida e infelizmente o medicamento ele não foi oferecido rapidamente. E por quanto mais tempo demorava para esse paciente ter acesso a essa medicação, mais se agravava a sua doença. Então, nós fizemos o pedido de sequestro das verbas públicas. Nesse caso, teve uma particularidade porque o medicamento ele não tinha um uso por um tempo determinado, era indeterminado, era um medicamento de uso constante. Então, como nós fizemos? Pedimos o bloqueio dos valores referentes a 6 meses desse medicamento. E o juiz deferiu para fazer esse levantamento e aí, né, na decisão, o juiz ele deixou bem claro os requisitos que eu já falei para vocês aqui, que esses valores levantados, eles deveriam ser usados exclusivamente na compra daquele medicamento específico. Não poderia ser usado para outras coisas, mesmo que fosse para o próprio tratamento da própria doença. Nesse caso, inclusive, tivemos uma particularidade que, ao tentar fazer a compra do medicamento, a mãe conseguiu um desconto por conta da quantidade. Então, ela conseguiu comprar e sobrou ali um saldinho, não foi um valor muito alto, mas sobrou esse valor. Não dava nem R$100 direito. Mas, de qualquer forma, o juiz ele determinou a devolução desse valor, por menor que fosse, porque trata-se de dinheiro público e o dinheiro que está sendo penhorado ali, ele tem uso muito específico, muito determinado e não pode se desviar de forma alguma. Então, se teve uma compra com valor abaixo do que foi orçado a princípio, então essa diferença, por mínima que fosse, deveria ser devolvida ao erário. Foi o que a gente fez, né? Fizemos o depósito judicial para devolução e assim, a cada 6 meses, sempre que o paciente precisava da renovação daquele medicamento, a gente fazia um novo pedido, fazendo novos orçamentos, mostrando um novo valor para fazer um novo sequestro e assim sucessivamente, até que em algum momento a secretaria aqui, nossa secretaria local, começou a fazer o cumprimento dessa decisão liminar. Já um caso bem peculiar também, se trata da questão do AME. Como eu falei, é uma doença que tem o medicamento mais caro do mundo. Nesse caso também foi particularmente similar, mas com algumas diferenças do primeiro caso, que apesar da decisão liminar deferida, o Ministério da Saúde colocou algumas imposições por conta, né, algumas dificuldades por conta do valor, e o que foi decidido pelo juízo foi: aquela família tinha realizado uma vaquinha virtual e tinha conseguido angariar alguns recursos, né, alguns valores. Então foi determinado que o Ministério da Saúde fizesse a complementação daquele valor. Então
sob pena de um sequestro de verbas também. No caso, essa liminar ela foi prontamente cumprida pelo Ministério da Saúde. A primeira teve esse questionamento por conta do grande valor, mas na segunda, como era uma complementação e era um valor consideravelmente menor, já foi prontamente cumprida. Mas caso o Ministério não tivesse cumprido, teria se feito da mesma forma. Seria determinado o bloqueio e o sequestro das verbas no valor exato da complementação daquele valor angariado, como uma vaquinha, para complementar, chegar até o valor preciso e exato da compra da medicação, para ser usado exclusivamente para aquele fim. Então, pessoal, nós passamos aqui por várias informações, até cheguei a trazer aqui alguns casos práticos para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona todos esses mecanismos e toda essa realidade da judicialização. Passamos aqui falando um pouquinho de como que ela funciona enquanto um fenômeno, a judicialização, e como ela funciona realmente no caso prático, trazendo aqui para vocês as ações mais comuns e comentando um pouquinho sobre ela, inclusive as consequências práticas aqui. Mas então vamos passar aqui para o quiz para a gente poder fazer essa nova avaliação e tentar refrescar um pouquinho a memória de tanta coisa que foi dita. Vamos lá? Qual dessas ações não tem relação com o plano de saúde? Prestação de home care, exigência de carência, expulsão de idoso, exibição de prontuário médico. Essa aqui a gente falou bastante sobre isso. Você sabe a resposta? Exibição de prontuário médico. Essa aqui foi uma questão capciosa e uma resposta que pode confundir aos menos atentos. A questão de exibição de prontuário médico não é uma ação referente a plano de saúde, mas sim diretamente com um hospital, uma clínica ou com um profissional. O plano de saúde nem tem gerência sobre questões de prontuário, porque nem tem uma relação com isso. A relação do plano de saúde, da operadora, é apenas no fornecimento e na cobertura dos tratamentos. Já a questão de prestação de home care, exigência de carência e expulsão de idoso, como eu falei no começo da aula, são as ações das mais comuns quando se trata de judicialização contra plano de saúde. Expulsão de idoso. O idoso ele não pode ter um tratamento discriminatório por conta da idade, ele tem que ser tratado igual a todos os outros beneficiários e a idade não pode ser um fator de expulsão. Exigência de carência. Questões de carência também são ações bastante comuns relacionadas a plano de saúde, principalmente quando a carência está abusiva, em desconformidade com o determinado pela ANS, ou no caso de um problema ali de uma portabilidade entre uma operadora e outra. Quando o beneficiário ele faz essa portabilidade de uma operadora para uma outra, a carência vai junto também, não há necessidade do cumprimento dessa carência. Temos também algumas questões das doenças pré-existentes, que consideram o autismo, por exemplo, uma doença pré-existente, quando o autismo é considerado como uma deficiência. E a prestação de home care, que é uma ação bastante comum também, que é muito importante para o paciente, a sua retirada do ambiente hospitalar e a sua convivência, poder fazer o seu tratamento no ambiente familiar, no seu ambiente, na sua casa, junto com a sua família. Vamos para a segunda questão? Qual das alternativas não é o papel da ANS? Determinar cobertura mínima de tratamentos, determinar limite de reajustes, determinar cobertura máxima de tratamentos e fiscalizar o mercado de saúde suplementar. Essa aqui também é um pouquinho capciosa, mas é super fácil de responder. Você sabe a resposta? Bom, determinar cobertura máxima de tratamentos. Como eu falei, na própria lei que cria a ANS, que fala sobre o rol da ANS, fala que o rol é de procedimentos mínimos e que cabe à ANS determinar o mínimo obrigatório às operadoras de saúde e não o máximo. Determinar limite de reajuste também é uma atribuição da ANS fazer esse controle do mercado financeiro da saúde suplementar e fiscalizar o mercado de saúde suplementar é a principal atuação, a principal função da ANS, fazer essa fiscalização, esse manejo de todo o mercado da saúde suplementar como um todo. Vamos para a terceira? Qual a natureza das demandas movidas na ANS? A natureza civil, ética, constitucional ou administrativa? Essa é mamão com açúcar, super fácil de responder. Você sabe a resposta? Bom, administrativa. A ANS é um órgão, é uma autarquia, então a sua atuação é administrativa, como uma agência de fiscalização e de fomento à área da saúde suplementar. A natureza ali de questões civis normalmente vai ser relacionado ao judiciário, à administrativa
vai ser também relacionada ao judiciário. A questão ética vai ser ações e demandas movidas contra os conselhos de ética, e as constitucionais não chega a ser uma demanda da área da saúde, apesar de termos uma incidência constitucional de alguns artigos constitucionais, mas a prevalência de natureza dentro do direito da saúde é da área civil. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Nós falamos aqui, então, bastante sobre as particularidades da judicialização na saúde. Comentei aqui para vocês um pouquinho de quais são as principais demandas que envolvem os operadores de plano de saúde, as principais demandas que envolvem o SUS, como que se dá uma atuação administrativa junto à ANS, pela forma da ANIP, das ouvidorias, e também comentei para vocês aqui um pouquinho sobre as particularidades da petição inicial, dos documentos que são necessários, e trouxe aqui a importância dos documentos mais importantes, como prontuário, relatório médico e laudo médico. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre os grupos vulnerabilizados, os grupos em situação de vulnerabilidade, minoritários. É importante nós falarmos um pouquinho, inclusive é pertinente fechar esse ciclo de aulas com esses grupos, pois eu estive falando aqui durante todas as aulas da importância do entendimento da saúde como um fato social. A saúde não é apenas não estar doente, mas é um bem-estar biopsíquico, físico, social. O SUS, ele tem a sua natureza de universalidade, de equidade, de integralidade. Então, o SUS, ele dá essa possibilidade a esses grupos vulneráveis, minoritários e em situação de vulnerabilidade de terem o seu direito constitucional garantido de acesso à saúde. Então é importante entendermos e pensarmos um pouquinho sobre a natureza, sobre a realidade, sobre a peculiaridade de cada uma desses grupos. Infelizmente não é possível trazer todos, mas eu elenquei 3 grupos específicos para a gente poder falar um pouquinho, que são questões de violência obstétrica das mulheres, a questão de saúde da população trans e também a questões de doenças raras, que são 3 grupos bastante vulnerabilizados e que, graças ao SUS, eles têm garantido esse direito de acesso à saúde. Se não fosse essa universalidade, essa equidade do SUS, seriam populações muito mais marginalizadas e muito mais vulneráveis. E também vou tratar um pouquinho sobre o conceito de vulnerabilidade. A gente fala muito sobre isso, mas a gente não chega a entrar nos meandros e nos aspectos mais pormenores do que é a vulnerabilidade. Então, espero vocês lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.